Amém. Eu quero convidar a amada igreja a ficar de pé para louvarmos ao Senhor com o hino 309, proclamação. Vamos orar. Pai Santo e Misericordioso, nós queremos nesse momento louvar e exaltar o teu santo nome, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por mais este dia, esta noite que se inicia, Senhor, Deus, na tua presença. Que possamos, Senhor, te render um culto, Pai, de louvor e adoração sinceros. Não perfeitos, Senhor, porque não somos perfeitos, mas sinceros, Senhor, porque perfeito é o Senhor. Fica conosco, Senhor Deus, e que ninguém saia daqui, Pai, da mesma forma que entrou, mas transformado e renovado, Pai, pelo teu poder, pela tua graça e pelo teu amor, Senhor. No nome de Jesus, amém, Senhor. Proclamai que Jesus Cristo é Senhor e Rei. Proclamai, proclamai, que nos livra da cruel condenação da lei. Proclamai, proclamai, contai que lá dos altos céus desceu Jesus, por nós sofrendo a morte da nefanda cruz. Agora ressurreto sobre o trono está, e é Deus de toda graça, e de graça tudo dá. Proclamai que Jesus Cristo é Senhor e Rei. Proclamai, proclamai, que nos livra da cruel condenação da lei. Proclamai, proclamai, proclamai que reina em graça Cristo Salvador. Proclamai, proclamai, que por cetro de seu reino ele tem o amor. Proclamai, proclamai, contai aos tristes que alegria ele tem, e é deles aos cansados o descanso vem. Dizei aos pecadores que nos quer salvar, e a todos os cativos que nos pode libertar. Proclamai que Jesus Cristo é Senhor e Rei. Proclamai, proclamai, que nos livra da cruel condenação da lei. Proclamai, proclamai. Proclamai que em grande glória Cristo voltará. Proclamai, proclamai, que com todos os reunidos ele reinará. Proclamai, proclamai, dizei que sem demora todos devem ter, e a Cristo agora mesmo o coração render. Que estejam preparados quando aquele voltar, a fim de redimidos com louvores o aclamar. Proclamai que Jesus Cristo é Senhor e Rei. Proclamai, proclamai, que nos livra da cruel condenação da lei. Proclamai, proclamai. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1.
a carta que o apóstolo Pedro escreveu tem muita coisa a nos ensinar. Domingo passado começamos uma série falando sobre o propósito de Deus. E vimos o propósito de Deus na vida do Jó, mesmo depois de tanta coisa ruim que aconteceu com a vida de Jó. E é interessante, Jó dá a volta por cima quando entende os propósitos de Deus. O Jó, ele experimenta uma nova vida, ele experimenta viver as bênçãos de Deus em dobro, quando ele vive os propósitos de Deus. E hoje, eu quero ler com você esse texto, porque nós vamos continuar a pensar sobre os propósitos de Deus para a nossa vida, para a vida cristã, para a vida em comunidade, para a nossa família. E é importante compreendermos qual é o propósito de Deus. Imagina só, se eu usasse essa guitarra para cortar carne, como uma tábua de cortar carne. Talvez até funcionasse do outro lado, mas ela não foi essa guitarra, ela não foi criada para este propósito. Vocês estão entendendo? Não foi criada para esse propósito. Imagine só você fazer uma pilha de cadeiras, uma dessas de plástico, uma em cima da outra, para consertar a parte elétrica ali em cima. Você pode até conseguir fazer essa pureza, esse malabarismo, mas essas cadeiras não foram criadas com este propósito. Vocês estão entendendo? Nossas vidas da mesma forma. Em Cristo Jesus, elas passam a ter um propósito. E por isso, nossas vidas não podem ser vividas de uma outra forma. Elas precisam viver de acordo com os propósitos de Deus. Na mensagem de hoje, eu quero que você e eu venhamos descobrir que, além de sermos os destinatários das bênçãos de Deus, que estamos dentro do propósito de Deus, como Jó no domingo passado, nossas vidas também possuem grandes propósitos, e que nós precisamos experimentar esses grandes propósitos. E aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, veja comigo, tem algo importante que Pedro passa para nos ensinar no versículo 18. Todos acharam? Vamos ler juntos, faça esse favor comigo, solte sua voz e leia aí com toda a força dos seus pulmões. 1 Pedro 1,18, vamos ler juntos. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Muito bem, vocês, para ensaio saiu terrível. Vamos ler agora juntos, tá bom? Vamos lá. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados. Os propósitos de nossa vida cristã vão muito além dos propósitos que tínhamos antes de conhecer a Cristo no passado. Os propósitos de nossa vida sem Cristo é um lamaçal de engano, de movimentos repetitivos dentro de um sistema anticristão fadado à perdição. Se o sistema que tínhamos no passado de vida, se o modelo de vida que tínhamos sem Cristo no passado fosse bom para nós, Cristo não precisaria fazer o que fez na cruz. Cristo não precisaria morrer por nós na cruz. Ele não precisaria, como diz aí a palavra, nos redimir, nos resgatar. E é isso que a palavra do Deus, através de Pedro, nos diz. Ele nos redimiu. A palavra redimir é o mesmo que libertar, é o mesmo que ressarcir, livrar, recuperou, remiu, retratou, pagou, salvou, perdoou. Foi isso que ele fez, para que eu saísse daquela maneira antiga de viver e tivesse uma nova vida em Cristo. Qual é o grande
a grande encruzilhada que as pessoas passam na vida cristã. É que elas querem que Cristo venha andar com elas, mas elas querem trazer com Cristo toda a sua forma antiga de viver. Foi Cristo que agiu nos redimindo de maneira tão poderosa, morrendo na cruz por nós para nos resgatar, para nos redimir do poder do império das trevas e do mal. E esse poder do mal que nos aprisionou em trevas, ele é herdado, como diz aí o apóstolo Pedro. É herdado. Pedro disse que ele é transferido dos nossos antepassados para as nossas vidas. É assim que diz o final do versículo 18, não é isso? Nós recebemos os nossos antepassados. Então não tem como nascer um ser humano na face da terra que não tenha este vírus, esta contaminação de nascer não redimido. Todos nasceram não redimidos, todos nasceram de uma antiga forma de que não agrada a Deus. Pedro, ele testifica que nós fomos resgatados, nós fomos redimidos da nossa vã maneira de viver. Não é assim que diz o versículo? Diz que essa maneira de viver que tínhamos antes de Cristo, ela é vã. Você sabe o que quer dizer a palavra vã? Sem valor, né? Van é aquele transporte público que você pega de vez em quando. Não, aqui na Bíblia não. Van é a palavra que significa que é inútil, que não alcança os resultados esperados. Vã é aquilo que é sem fundamento, é falso, é insignificante. Por mais que a vida que você tenha tanto trabalho, tenha tantas conquistas, tantas aquisições, tenha tantos projetos, sua vida, se não tiver Jesus Cristo, de acordo com o que o apóstolo está passando aqui, se eu não ando com Cristo, a minha vida continua sendo vã, inútil e sem propósito. Então, o ser humano, ele nasce sem o propósito de Deus. Talvez ele tenha até o propósito de Deus, mas ele desconhece, porque ele não conhece Cristo. É Cristo que faz com que a mente se abra para conhecer o propósito de Deus. É Cristo, Ele é que nos resgata, pagando preço com a sua própria vida, preço que não se pode comparar com nenhum outro preço na face da terra. Por isso que diz aí neste versículo que não é por um valor perecível. Como é que diz aí o versículo? Não é por coisa perecível, é isso? Né? Perecível, corruptível, né? Não são por coisas perecíveis. O que é que ele chama de coisas perecíveis aí? Prata, ouro, né? Muitos gostariam de estar cheio de prata, cheio de ouro, né? Cheio de aquisições, de riquezas, de posses. E aí vem o apóstolo Pedro e diz: não são por estas coisas perecíveis que você é comprado. Você não pode ser comprado por isso. Eu nunca esqueço um dia que eu estava assistindo aquele programa do Roberto Justus, O Aprendiz, e aí ele estava pagando um salário muito alto para a pessoa que chegasse até o final, a final da competição. E ele fez uma pergunta chave para o aprendiz que estava concorrendo. Ele diz assim: você está disposto a parar de ter seu tempo com a sua família, com seus amigos, de ir à sua igreja, de seu lazer, para fazer o trabalho que eu tenho para você? Eu vou te pagar muito bem. Você está disposto a dar sua vida para mim, porque eu vou te pagar muito bem? E o aprendiz, não querendo ser desqualificado, disse: sim, sim, sim. Resumindo, você está disposto a me vender sua vida? Eu não sei se você percebe, o sistema dessa geração é esse. Ele faz isso. Ele vai tirando a sua vida. Ele vai comprando o seu tempo. O seu tempo é sua vida. Ele vai roubando o seu tempo com Deus, seu tempo com a família,
seu tempo de paz, de tranquilidade. Ele vai tirando isso. E Cristo diz que não é por coisa perecível que você pode ser comprado. Você foi comprado por um valor imperecível, o sangue de Jesus. Amém? É imperecível. Não pode ser destruído, porque é eterno. O poder do sangue de Jesus tem um valor eterno. Em Cristo Jesus, agora, fazemos parte de uma linhagem escolhida, separado, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido por Deus. Pedro diz isso no capítulo 2, veja aí, capítulo 2 dessa mesma carta, no versículo 9. Capítulo 2, versículo 9, acharam? Vamos ler juntos. Vocês, porém, são o quê? Geração eleita, o que mais? Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Perceba qual, aqui já começa a mostrar o propósito de Deus para a vida cristã. E já está sendo descortinado diante dos nossos olhos. Ele diz que nós somos um povo exclusivo dele. Eu não pertenço mais a B, a C dessa terra. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. E não é propriedade para qualquer coisa. Não é uma propriedade para qualquer uso. Nós ficamos indignados quando nós vemos um carro da prefeitura levando cerveja para uma praia, né? Por quê? Aquele carro, ele é uso exclusivo do prazer das pessoas que trabalham na prefeitura? Não, ele é o uso exclusivo do trabalho. Então, quando o Senhor nos chama, ele diz assim: você é exclusivo meu, e vai ser usado para um uso exclusivo, para uma exclusividade minha. E ele diz nesse versículo, qual é o uso? Esse povo adquirido, esse povo exclusivo é usado para quê? Para anunciar o quê? As grandezas de Deus. Não é assim que diz? Para anunciar. Então, eu sou propriedade exclusiva, você é propriedade exclusiva, usada para anunciar as grandezas de Deus. Então nós não somos chamados para ser propriedade exclusiva só para ir ao céu. Nós somos chamados de propriedade exclusiva como anunciadores das grandezas de Deus. Perceba o propósito de Deus aqui. Para te ajudar a descobrir o maravilhoso propósito de Deus para a vida cristã, eu trouxe alguns temas para nós compreendermos. E hoje eu quero falar sobre um primeiro tema, para nós entrarmos num assunto maravilhoso sobre essa questão do propósito de Deus. O propósito da vida do cristão, em primeiro lugar, é glorificação de Deus. Se você entender hoje que você foi chamado por Cristo para a glorificação de Deus, você vai mudar a sua vida. Você vai mudar a forma como você trabalha, a forma como você se relaciona, a forma como você estuda, a forma como você age, interage com seus familiares e amigos. Para que Deus criou um povo exclusivamente seu? Qual é o propósito de Deus para separar um povo só para Ele, diferente de todos os outros da terra? Como este povo deve viver sendo pertencente e exclusivo de Deus? Tudo se responde quando a resposta é: quando esse povo vive só para a glória de Deus. Você sabia que tudo na Bíblia se responde com esta afirmação? Por que
que Deus expulsou Lúcifer do céu? Para a glória de Deus. Por que é que no meio da história da humanidade, do povo de Deus, Sansão cai, Absalão tenta matar seu pai? Para que ter todas essas coisas? Para que tantas tempestades no meio da história do povo de Deus? Para que a glória não seja do homem, seja só de Deus. Para que o diabo vai tentar Jesus no jardim? Para a glória de Deus. Para que ele vai me salvar? Para a glória dele. É uma coisa que ele faz e que eu não posso fazer. Tem coisas que nós imitamos de Deus, mas isso eu não posso fazer. O que Deus faz, ele não peca, mas quando eu faço, eu peco. Se eu tocar aqui, cantar aqui, e aí o povo, glória a Ronaldo, vai estar. Fossa pura. A glória nunca pode ser do homem, o homem nunca pode receber a glória. Usamos muito aquelas expressões que os pentecostais deturpam da palavra de Deus. Tem que dar honra. Deus me honrou. Deus não honrou, gente. Deus não honrou. Ele não dá a honra, a glória dele a seu ninguém. Porque toda honra e toda glória tem que ser dada ao nosso Deus. Amém? Nós é que honramos um ao outro, né? Quando alguém faz algo por nós, nós honramos, consideramos essa pessoa. Mas entendemos que por trás de tudo tem um Deus que merece toda a honra e toda a glória. O livro de Isaías, volte lá para o Antigo Testamento. O livro de Isaías, capítulo 43. No versículo 6, Isaías 43, no versículo 6 e no versículo 7. Quando eu ler aqui, vocês vão lembrar de uma outra coisa. Vocês que estão estudando a Bíblia comigo. Isaías 43, 6 e 7, olha o que diz. Vamos ler juntos. Direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe tragam meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, e a quem formei e fiz. Sou estranho esse versículo 6 para você, não? Sou estranho? Quando ele diz assim, direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Lembra o quê? Lembra o quê? Isso que estudamos quarta-feira, né? Pessoal da escola bíblica aqui. Deus fez isso. Fez o povo, depois de viver 70 anos no cativeiro, retornar. E Deus dizendo assim, pode entregar, eu quero eles de volta. Era Deus dizendo, quero-os de volta. Entregue-os, não os retenha. E eles voltaram. Era Deus falando isso. E ele diz assim, de longe tragam meus filhos, minhas filhas, tragam, eu quero. Por quê? Por que Deus faz isso? Porque Deus tem um propósito. E qual é o propósito? Diz o versículo 7. Esse povo que é chamado pelo seu nome, que ele criou para quê? Para a minha glória, ele diz. Eu os criei com um propósito de viver exclusivamente para a minha glória.
E ele diz que ele o formou e faz. Que ele está falando do povo do passado que morreu, que foi lá e morreu. E o povo que nasceu ainda é um portador da aliança de Deus e do chamado de Deus para viver para a sua glória. Deus está a nos dizer hoje que foi para a glória que nos criou. Nós fomos chamados e feitos exclusivamente para isso, para a glória. Este povo que sofreu 70 anos no cativeiro, este povo que passou por mortes, que passou por necessidade, viveu como escravo, mesmo passando em lutas, mesmo passando em prisões, mesmo passando por cativeiros, mesmo passando por perseguições, mesmo passando por pobreza, não fomos criados para esse estágio decadente, caído, humilhante em que estamos vivendo neste tempo, nesta geração. Nós fomos criados exclusivamente para a glória de Deus. Amém? Nós não fomos criados para viver nesse sistema que esse governo tem para a nossa nação. Esse não é o sistema do reino de Deus. Nós não vivemos esta democracia fajuta que estão querendo incutir em nossa nação. Nós vivemos em uma monarquia na qual existe só um rei, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que governa sobre tudo e sobre todos. Quando usamos a expressão glorificar a Deus, dar glória a Deus, significa dar a Ele a honra, dar a Ele adoração, dar a Ele toda exaltação, todo reconhecimento, reconhecer o nosso Deus como o único Deus digno de toda glória, de toda nossa gratidão, e ter Ele como prioridade, e não como um Deus secundário. Se eu tiver tempo eu vou para a presença de Deus, se eu tiver tempo eu vou fazer as coisas de Deus, se eu tiver tempo eu vou orar. Não, Deus Ele quer prioridade. Se o povo é exclusivo dele, vai viver para ele. Olha o que diz Mateus 22, 37. Alguém lê, por favor? Mateus 22, 37. Eu acho que é o mandamento que Cristo resume aí. O primeiro mandamento, amar a Deus, né? Olha só, é Deus dizendo assim: eu quero prioridade. Prioridade aonde? Toda a tua alma, todo o teu entendimento, todo o teu ser. Ele está querendo a nossa folga do dia de domingo? É, gente? Deus está fazendo questão disso? Eu quero ser o domingo. Não, Ele quer você por completo. Ele quer a sua vida por completo. Veja sua Bíblia em 1 Coríntios 10, 31. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios 10, 31. É o versículo que você já conhece. Olha o que Paulo diz. Acharam? Assim, vamos ler juntos? Assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo. Está ordenando eu fazer algumas coisas para a glória de Deus? Hein? Agora me diga, na sua agenda, preste atenção no que eu vou dizer, na sua agenda, tudo que está na sua agenda é para a glória de Deus? Suas prioridades, seus projetos, é tudo para a glória de Deus? Porque o apóstolo Paulo está falando disso. Não só do que você come, não só do que você bebe. Se você fizer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Qualquer coisa que fizermos, seja o que for, seja aonde for, seja
com quem estivermos, seja em que tempo for, em que circunstância for, seja feita qualquer coisa em nossa vida, na sua vida, tem que ser feito para a glória de Deus. Nascemos em Cristo, fomos resgatados das trevas, Cristo morreu por nós para esse propósito, para que vivamos para a glória de Deus. Cristo não morreu na cruz para tornar você um evangélico, mas foi para tornar você um filho que vive para a glória de Deus. Servimos ao reino dele na igreja, com este propósito. Nós não podemos tirar da cabeça que tudo o que fazemos no reino, na igreja, fazemos com esse propósito, para a glória de Deus. Vocês estão entendendo? Porque quando a gente faz para o reconhecimento dos outros, querendo o reconhecimento dos outros, a gente vai viver frustrado, vai ou não vai? Hein? Então, vou fazer porque todo mundo vai gostar de mim. Para de engano. Aí todo mundo gostar do que eu faço. Não, é mentira. Mentira. Pedro, quando experimentou viver só para a glória de Deus, ele foi perseguido e preso. E quando diziam para ele calar a boca, para não viver anunciando as grandezas de Deus, ele disse: eu não posso deixar de falar daquilo que eu vi e vi. Eu não posso. Importa mais agradar a Deus do que aos homens. Então, quem vive para a glória de Deus, vive só para a glória de Deus, exclusivamente para a glória de Deus. Então o fulaninho ficou com mimimi. Vivemos para a glória de Deus. Estão entendendo? Eu vi hoje, eu fiquei assim, o povo invadindo o Congresso, o povo não aguenta mais, né? Está com o saco cheio. Aí a jornalista dizendo assim: olha, estão quebrando um vidro. Estão quebrando um vidro, mas é com pena do vidro. Do vidro. Ela não está com pena das pessoas que vão passar necessidade, que vão passar fome. Está com pena do vidro. O vidro do STF está sendo quebrado. Nossa, que vandalismo. Estamos em um tempo muito louco, gente. Muito louco. É impressionante. Você já viu que se você passar ali na estrada do Cocó, do lado ali, por trás do Iguatemi, atropelar um tatu, você é preso? Sabia? Tatu está atravessando aquele calçamento que tem atrás, né? Atropelar um tatu, você é preso. Tem um guarda ali, só preparado para te prender. Mas se você atropelar uma pessoa, não é. Estão entendendo os valores das coisas? Então são invertidos? O dia eu estava passando, eu estacionei minha bicicleta no Iguatemi para dar uma aula ali pertinho. Ele estava naquele tempo do cartão de vacina. Cartão de vacina. E aí só entrava no Iguatemi quem tinha o cartão de vacina. E todo mundo vinha no portãozinho. Aí tinha um rapaz que não tinha o cartão de vacina. E o coitado do rapaz ainda trabalhava lá dentro. Rapaz, mas eu estou lá para o trabalho, mas não pode entrar para ser cartão de vacina. Na mesma hora ia entrando uma senhorinha com um cachorro. Você sabe que pode entrar agora com o cachorro no shopping, né? O cara não pediu o cartão de vacina do cachorro. O cachorro entrou. E o homem não entrou. Aí eu olhei assim: rapaz, tá vendo? Fulano vale menos do que o cachorro.
cachorro precisa estar vacinado. Precisa ou não precisa? Precisa. Nós estamos vivendo numa geração que inverte tudo. Pega esse ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus e transforma ele menos do que um cachorro, menos do que um tatu, menos do que um objeto, menos do que uma cédula de dinheiro, para que ele se sinta um nada e não entenda como a glória de Deus pode ser manifestada em sua vida. Cristo morreu para que você entenda o quanto você tem um valor. Amém? Você tem um valor, que é a vida de Cristo. Servimos no reino da igreja para esse propósito. Vivemos para Ele. Não estamos fugindo. Nós não temos o costume de fugir do nosso propósito como Jonas. Mas nós corremos sedentos para Deus, pois só nos sentimos realizados, vivenciando os propósitos de Deus todos os dias em nossas vidas. Em que aspectos de nossas vidas devemos glorificar a Deus? Vamos ver. Como diz 1 Coríntios 10:31, nós devemos fazer tudo, qualquer coisa que fizermos, para quê? Para a glória de Deus. Então o que ele quer dizer, Nazareno? O que ele quer dizer, André? O que ele quer dizer, Benjamin? Ele quer dizer o seguinte: suas ações, suas atitudes precisam ser vividas só para a glória de Deus. Porque aí não é o que você sente, é o que você faz. Não é assim que diz? Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. E ainda em 1 Coríntios capítulo 6, veja comigo, volte umas páginas. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Mostra que nós não fomos comprados por um valor pequeno, nós fomos comprados por um alto preço. É assim que diz? É isso que fala? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, façam o quê? Glorifiquem a Deus aonde? No seu corpo. 1 Coríntios 6:2. 6:2. Errei? Será que é 2 Coríntios? Espera aí, só um instante. Deixa eu ver se é o 2 Coríntios. Errei a referência. Vê aí na concordância. Comprados por alto preço. Só para os irmãos anotarem. Comprados por alto preço. Vê aí se é nesse mesmo capítulo. Talvez eu erre o versículo. Versículo 20, desculpa. 6:20. É isso? É, 6:20. Faltou um zero aqui na minha cola. 1 Coríntios 6:20. Acharam aí? Vamos ler juntos. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com quê? Com seu próprio corpo. O que Paulo está querendo dizer? Meu corpo, meu espírito deve viver para a glória de Deus. Não só o que eu faço, mas o que eu tenho por fora e o que eu sou por dentro. E eu digo sempre, o que eu sou por fora precisa refletir o que eu sou por dentro. Presta atenção. O que eu sou por fora, em minhas atitudes, precisa refletir o que eu sou por dentro. Paulo ele faz questão de nos mostrar que o meu corpo, o seu corpo, precisa refletir que eu sou comprado pelo sangue de Jesus. Eu preciso demonstrar isso, que sou comprado pelo sangue de Jesus. Por isso que eu não dá para viver como antigamente mais. Meu corpo, de acordo com o apóstolo Paulo aqui, não pode ser chamado de meu.
mas é do Espírito Santo. O próprio Paulo disse em 1 Coríntios 6,19, veja aí, 6,19, é o mesmo capítulo, né? Vamos ler. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o quê? Santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são mais de si mesmos. Quer dizer, não, o cara que foi comprado pelo sangue de Jesus não é mais dono do seu próprio corpo. Ele vive com seu corpo para a glória de Deus. Eu quero que, com esta passagem, te mostrar uma coisa muito importante. Você já lutou contra o seu próprio corpo? Contra o sono, preguiça, contra a sua mente, pensando um bocado de besteira, de pensamentos destrutivos, pensamentos imorais, pensamentos que não edificam a tua vida, que não agregam na tua família. Você já fica lutando com o seu corpo? Então preste atenção. Quando Paulo diz isso aqui, ele está dizendo que o seu corpo não é seu inimigo. Não é para você ficar brigando com o seu corpo. É para você sujeitar seu corpo à vontade de Deus. Como ele disse, o meu corpo deve glorificar a Deus. E não ficar brigando com Deus. Estão entendendo? Deve glorificar a Deus. Meu corpo não é inimigo de Deus, mas servo da direção do Espírito Santo. Nunca chame o seu eu interior de meu corpo. Não é seu corpo, é o seu eu, seu caráter. Eu não quero orar, meu corpo não quer orar. Não é seu corpo só obedece o seu caráter. Seu caráter é que está desviado de Deus, não quer orar. Entendeu? Eu não quero viver para a glória de Deus. Não, meu corpo não quer fazer. Não é seu corpo, é você. É a raiz lá no teu interior que está contaminada. Estão entendendo? Às vezes fica esse negócio, o corpo fica brigando com o corpo, né? Uma vez eu estava num culto, tinha um cara se esbofeteando. Eu olho assim, Igreja Batista. Eu disse, meu amigo, o que está acontecendo aí? Estou sujeitando meu corpo a Cristo. Mas deu vontade de ajudar ele, viu? Deu vontade de ajudar ele. Entendeu nada. Se ele comprou a minha vida, não comprou a minha intenção, ele não comprou os meus pensamentos positivos, ele me comprou por completo para ele, amém? Eu devo me sujeitar a ele para a glória dele. Quantos estão entendendo? Está ajudando ou está complicando? Meu corpo tem um potencial extraordinário na prática. Quando o Paulo diz, faça tudo para a glória de Deus, o seu corpo tem um potencial extraordinário na prática, na vivência das ações, das atitudes para a glória de Deus. Porque quando o seu corpo age, quando você quer fazer um negócio, você faz. Eu lembro quando eu era levinho, tinha um porte físico assim do Arnaldinho, quando eu era mais novo. E minha mãe ficava assim, meu Deus do céu. Abriu as goteiras de novo nas telhas. Aí minha mãe ficava procurando gente na rua para retelhar a casa, para acabar com as goteiras. Ela não achava, eu ficava indignado que ela não achava. Eu não queria saber não, eu subia no muro, como ele estava lá em cima. Quando você quer fazer, você faz. Não é? Quando você quer fazer, você não chama o pintor, você pinta. Quando você quer fazer, eu não sei cozinhar, você aprende, né? Lá em casa eu estou preparando aí para fazer o segundo prato, já fiz um prato, estou me preparando para fazer o segundo, e eu estudo, eu vou ver os detalhes, quanto de pimenta, quanto tempo no fogo, quantos graus, eu faço tudo, que eu não sei, eu tenho que ver cada detalhe, né, para mim não errar,
né? Até agora eu estou acertando. Vocês estão entendendo? Quando o seu corpo obedece os propósitos que você traz, você faz qualquer coisa. Faz ou não faz? Faz, irmão. Então, quando você sujeita seu corpo para a glória de Deus, ele vai viver para a glória de Deus, amém? Para a glória de Deus. Agora, se você ficar disputando com o seu corpo, ficar dando desculpa contra o seu mau caráter, porque é eu já passei por isso. Já passei por isso. Eu lembro os puxões de orelha que o pastor me dava, né? Na igreja, com 2 namoradas na igreja, pode um negócio desse? Aí o pastor vinha aqui puxar a orelha, vem aqui, vamos para a sala do ar-condicionado. Lá vai eu para a sala do ar-condicionado, conversar com o pastor. Eu agradeço a Deus pela vida daquele homem. Agradeço a Deus. Porque eu precisava. A gente precisa de alguém que nos chame a atenção. Que diga, está errado, Ronaldo, está errado, meu filho. Isso me ajudou muito, para que eu não vivesse para as minhas carnalidades, para a minha antiga forma e vã, inútil de viver, mas para a nova vida que tem em Cristo Jesus. Devemos explorar o potencial do nosso corpo para a glória de Deus. Jesus fazia isso. O que fazia Jesus sair daqui 3, 4 dias de caminhada? Para chegar num lugar para ganhar uma pessoa, atravessando um lago extenso, para livrar uma pessoa endemoniada. O que fazia ele levar seu corpo a esse desgaste? É que ele vivia com seu corpo, para quê? Para a glória de Deus. Como Jesus glorificou a Deus quando esteve nesta terra? A resposta para essa pergunta vai nos ajudar a viver para a glória de Deus também. Vamos ver João capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4. Olha o que aqui fala. Vamos ler juntos? Eu te glorifiquei na terra, fazendo o quê? Completando a obra que me deste para fazer. Vamos ler juntos, bem forte? Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Como é que Jesus glorifica a Deus? Vamos dizer? Completando a obra que ele deu para fazer. Você já prestou atenção que de tudo que nós falamos aqui, não tem nada de intenção, não tem nada de desejo. Ai, eu desejo servir a Deus, eu tenho uma intenção tão grande de evangelizar. Não tem nada a ver com intenção, não tem nada a ver com desejo, tem a ver com o que você faz. Está entendendo? Quem vive para a glória de Deus não fica desejando, ele vai e faz. Não fica no mundo da imaginação, no mundo fantástico de Bob. A obra que ele tem nos dado nesta terra vai além das 4 paredes da nossa casa. A obra que ele tem nos dado para fazer nesta terra vai além das 4 paredes desta igreja, dessa congregação. A obra que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, tem a ver com para que ele nos chamou, para fazer continuamente o seu trabalho, sendo suprido por ele, sustentado por ele, protegido por ele e agraciado por ele.
todos os dias, continuamente. Não é um negócio que eu vou dar este tempinho para tocar na igreja, eu vou dar este tempinho para pregar o evangelho ali naquela congregação, eu vou dar esse tempinho para orar, Deus, vou te dar 15 minutos das minhas 24 horas, tá bom? Tá ótimo, né, Senhor? Se não cansa. Não, Deus não está querendo negociar contigo essas esmolas. O crente em Jesus, ele foi salvo, comprado, e ele sabe disso, para viver de forma exclusiva só para Deus, para a glória de Deus. Eu vim a sexta-feira lá da Aldeota, às 6 horas da noite. Aí para cá do Iguatemi, meu pneu furou da bicicleta. Eu com o violão nas costas, a pochete. Aí 6:30 da noite no Luciano Cavalcante não é um bom lugar para estar depois das 6 horas. É bem perigoso. Quando faltou assim 3 quarteirões para chegar em casa, aí eu entrei numa rua assim para chegar mais rápido em casa. Tinha ninguém na rua. Aí passou um cara de moto por mim, ficou encarando. Eu com a bicicleta aqui empurrando, pneu furado, já me preparei para o mortal combate. Aí o cara fechou a rua. Quando ele fechou a rua, apareceu outra moto no começo da rua, no final da rua. Aí vieram os dois e fecharam assim. E os dois sacaram 38, cada um com 38, apontaram nos meus olhos assim. Eu já vinha desde que o pneu furou dizendo assim: Senhor, eu sou só teu, vivo só para ti, meus planos são os teus, não quero mais os meus, eu só quero os teus, quero viver só para ti. E aí quando eu vi aqueles 2 canos de arma, cada um num olho meu, eu disse: se o teu próprio, eu fiquei assim, propósito foi esse? Né? E eu conheço arma. E os caras ficaram meio enfesados porque eu comecei a conversar com eles. Eu disse: meu amigo, leve a bicicleta, o pneu furado, eu vim do trabalho, vocês fazem um negócio desse, não tem sentido não. Os caras esperando que eu... Não tem sentido não, leva a bicicleta, não, me dá a pochete. Aí, vocês viram o que aconteceu quando levaram meu celular a primeira vez, né? Ficaram 15 dias, meu trabalho parado, por causa que tá tudo no celular, né? Eu trabalho todo no celular. E aí o cara engatou a arma, os dois engataram. Aí, passa a pochete agora, senão você vai morrer. Aqui, você vai morrer hoje aqui. E aí, quando eu fui tirando aqui a pochete aqui, aí ele agarrou na alça da pochete. Aí eu puxei a pochete, disse: deixa eu tirar a minha Bíblia. Irmão, quando eu falei assim, a Bíblia, eu esperava o anjo aparecer, Moisés ressuscitar, Elias passar na carruagem de fogo, fogo cair do céu, um meteoro cair na cabeça deles. Mas eu não esperava o carro da polícia dobrar a esquina. O carro da polícia dobrou a esquina, abriu as 4 portas, sacaram as armas para fora, aquele negócio de FBI, né? Pare, mãos ao alto. Os caras pinotaram, soltaram a minha mochila, pularam por cima da calçada com a moto, e a bala começou a comer de esmola, e eu empurrando minha bicicleta aqui, saindo pela direita. O mundo que nós vivemos é muito perigoso, cruel e perigoso. Só tem uma forma de sobrevivermos: vivendo por um propósito de Deus. Porque se o propósito de Deus se encerrar na tua vida, para que você vai viver nessa terra? Como crente. O que é um crente sem o propósito de Deus? Ele serve para quê? Fala para mim. Jesus diz: está lá na videira,
e não vive com o propósito de dar fruto, o que ele faz? Corta e joga fora. Viva por propósito, amém? Viva por propósito. Viva para esse propósito. Largue os teus propósitos, que nem Jó, e agarre-se com os propósitos de Deus. Como que um cristão pode imitar o Senhor Jesus glorificando a Deus? Como que um cristão, hoje, na Presbiteriana Nova Vida, vai imitar Jesus glorificando a Deus? Cumprindo os propósitos do qual o Senhor chamou para ele fazer. Amém? Diga para o seu irmão, você deve cumprir o propósito que Deus te chamou para fazer. Amém? Não é os propósitos que você imagina que você tem, é os que Deus te chamou para você fazer. Algumas perguntas. E o que Deus me chamou para fazer? O que Deus quer que eu faça para glorificar o nome dele nessa terra? Quais as obras que eu preciso completar na minha caminhada enquanto eu estou vivo nessa terra? As respostas dessas perguntas e muito mais, nós veremos no próximo domingo, às 18 horas, nesse mesmo bate-local, se Jesus não tiver voltado. Certo? Se Jesus tiver voltado, deixo vocês para fazerem a mensagem. Vocês vão também, né? Glória a Deus. Quando Jesus voltar, quem vai ficar feliz? Muito bem, você fica feliz, eu subo feliz, tá? Você fica aqui feliz, eu vou subir feliz. Ok? Amém. Quantos entenderam hoje a mensagem? Viva para a glória de Deus. Sirva ao Senhor com toda a sua vida. Amém? Vamos para os nossos avisos. Boa noite, mais uma vez. Bem, quarta-feira teremos a sala de catecúmenos às 20 horas. É assim, aqui está no cronograma dele aqui, ó. Catecúmenos às 20 horas. Viu? Sábado, eu estou olhando pro meu aqui, ó, que eu também tenho um. Eu fiz ele reduzido. Sábado, grupo pequeno. Vai ser na casa da Rosinha. Na casa da Rosinha. E domingo, nosso culto de família, celebração aqui mais uma vez. E o nosso pastor para dar a bênção final. Agora o grupo tem nome, né? O grupo Ágape, né? O grupo recebeu o nome de Ágape. Vamos estar sendo uma bênção, onde já tivemos alguns convidados. Deus é bom demais. Deus usa esse grupo para a glória dele. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus hoje por tudo que ele tem feito. Te damos graças, Senhor Deus, pela tua palavra que é poderosa. Eu te glorifico, Senhor, nesta noite, neste lugar. Porque tudo que está sendo feito aqui, Senhor Deus, é para ti. Para ti. Se vidas serão transformadas, elas sejam transformadas para ti, Senhor. Para ti. Se vidas vão servir a ti, que elas sirvam a ti, Senhor. Se vidas serão quebrantadas, sejam quebrantadas pelo poder do teu Santo Espírito. Vem agir com teu poder no meio do teu povo. Vem dar direção nesta semana, Senhor Deus. Vem abençoar nossa nação. Protege o teu povo. Em nome de Jesus. E faz, Deus, com que paremos de viver para a nossa glória. Pensando só em nós. Começamos a viver, Senhor Deus, para ti. Somente para ti. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Tanto no céu como na terra, todas as coisas foram criadas
para a glória do teu nome, Senhor Deus. Vem abençoar o teu povo, dá uma semana de paz, protege toda enfermidade, cuida do trabalho de cada um, Senhor Deus, e faz com que cada serviço que o teu povo vai ter nesta semana, eles possam desfrutar da tua presença e do teu poder em suas vidas, Senhor Deus. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Dê a mão ao seu irmão, vamos cantar juntos, aleluia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Vamos cantar junto, bem forte. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Não saia sem dar um abraço no seu irmão e dizer: viva só para a glória de Deus.